Bom, boa noite a todos. É uma honra estar aqui nesse curso organizado pela Defensoria Pública, a qual eu cumprimento na pessoa tanto do Dr. Pedro, quanto do Dr. Glauber, do Dr. Danilo, que nos receberam aqui. Cumprimento ao público pela presença e o público também presente pela internet, e em especial cumprimento o professor Carlos Assis, que além de tudo, além de um grande amigo, foi meu professor na graduação do Mackenzie. Então eu já faço uma meia-culpa, que se eu falar alguma bobagem aqui, a culpa é dele, né, que foi ele que me ensinou processo civil. A ideia aqui, pessoal, é abordar realmente as inovações do novo código sobre um tema, tanto a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, a chamada tutela da evidência, e na última parte falar um pouquinho também, que acho que é um tema bem precioso, seja para o advogado, o defensor público também é um advogado, em relação à antecipação de tutela recursal, né? Lembrando que o que é antecipação de tutela no perfil do Código de 2015 se chama agora tutela provisória, né? Não era essa a redação da versão da Câmara originária, mas foi a versão que prevaleceu no Senado, né? O que seja tutela em caráter de natureza cautelar ou satisfativa, agora tudo está dentro de um único guarda-chuva chamado tutela provisória. E o que é a tutela cautelar em caráter antecedente? O professor Assis falou com muita propriedade, né? O Código criou um novo bicho aí chamado tutela antecipada em caráter antecedente. A tutela cautelar em caráter antecedente nada mais é do que a cautelar que nós temos hoje, tá? O processo cautelar, o poder geral de cautela, o artigo 800. Lembrando que o que o Código fez, o Código de 2015 fez? Ele extirpou, aboliu todas as medidas cautelares típicas. O que prevaleceu e chamado agora de tutela cautelar em caráter antecedente é o processo cautelar. Processo cautelar, e que revela mais um traço, a ideia de ter esse chamado processo cautelar em caráter antecedente, que ainda assim permanece uma certa autonomia também do processo cautelar, a prevalecer até o preciosismo da doutrina, né? Nós começamos no processo civil brasileiro com o processo cautelar, a forma de eu pedir uma tutela jurisdicional antecipada no Código de 73 foi através do processo cautelar. Depois nós tivemos uma reforma em 94 que introduziu a antecipação de tutela, e só a doutrina brasileira brigou tanto para tentar distinguir o que é cautelar e o que é antecipado, né? O que é satisfativo, o que é instrumental. Não vim aqui para dizer esse preciosismo da lição da doutrina, mas pensando, e até mesmo para os senhores, sobre a perspectiva do jurisdicionado. O que o jurisdicionado quer? Ele quer uma resposta, né? Se ele chega para os senhores e fala: olha, doutor, eu tenho um cheque que foi protestado, resolva meu problema. Aí o advogado vai lá, faz uma cautelar de situação de protesto. O juiz recebe a petição inicial, fala: indefiro, porque sobre a minha leitura isso aqui é antecipação de tutela, logo a sua ação é extinta, né? Ou adite a petição inicial. Aí repropõe a ação, eventualmente, ou propõe a mesma ação, só que cai na segunda vara. Juiz, tem um título aqui que foi protestado, eu quero iniciar de antecipação de tutela que suspende os efeitos de protesto. O juiz fala: não, eu indefiro porque a minha leitura é cautelar, você entrou com a ação errada. Então, para o jurisdicionado, o que ele quer? Ele quer uma resposta. Ele quer que seja resolvido o problema dele. E eu trouxe esse exemplo emblemático exatamente para ilustrar que essa distinção, embora academicamente seja, com todo o respeito também ao desenvolvimento acadêmico, seja muito preciosa, isso não deve ser motivo de denegação de tutela jurisdicional. E com muita propriedade, o professor Assis falou, o Código procurou estabelecer essa maior proximidade entre os dois institutos, mas ainda assim prevaleceu a distinção do processo cautelar, mas com o viés dessa fungibilidade, que agora, a meu ver, ela é uma fungibilidade de mão dupla, que foi sempre um reclamo que a doutrina construiu. Mas entrando no tema, tutela cautelar em caráter antecedente. Como eu falei para os colegas, nada mais é do que a própria medida cautelar.
aquela ideia, medida cautelar, em 30 dias depois, o tal do chamado processo principal. Eu vim aqui para abordar algumas novidades. Então, o artigo 305, parágrafo único, o professor Assis leu com muita propriedade, não vou fazer nova leitura. Ele traz essa ideia de fungibilidade, né, dizendo, se o juiz bate o olho, vê uma tutela cautelar, e na leitura que o juiz faz aquilo numa antecipação de tutela, não cabe a ele extinguir o processo. Ele vai falar, então tá bom, eu quero enxergar isso como antecipação de tutela, mas vou ter que examinar o seu pedido jurisdicional sobre as vestes de uma antecipação de tutela. Embora na petição inicial estivesse rotulado ação cautelar ou ação cautelar antecedente, né? Às vezes até passa a ter uma ideia de que uma denegação de tutela jurisdicional por um preciosismo que é só o rótulo da ação. O jurisdicionado é indiferente. Então, isso foi um aperfeiçoamento do código, merece aplausos. Também a mesma sistemática, o prazo de 5 dias para apresentar a contestação, e a contestação aqui, a partir do deferimento da medida, não muda nada nessa sistemática com a sistemática atual, mas tem algumas novidades aqui. 30 dias para ajuizamento da ação principal a partir do momento da concessão da medida cautelar, porém o código inova nos mesmos autos, né? A ideia é simplificar num único caderno processual, seja a ação cautelar preparatória e depois a ação principal que vai ser vinculada àquela ação cautelar. E também, fazendo coro até que o professor Assis bem falou, não há custas iniciais para o processo principal, né, o que também merece aplausos no código, até com uma medida de viabilização ao acesso à justiça. Então, vale R$100 mil o valor envolvido da causa, então vou ter que dar R$100 mil para a medida cautelar, recolho custas, depois mais R$100 mil para a ação principal, aquele mesmo bem. Com isso o código falou, não, você paga uma vez ao Estado essas custas, depois do processo principal está dispensado desse recolhimento das custas. E uma terceira inovação, que é a possibilidade do autor, no próprio pedido cautelar, já formular o seu pedido principal. Às vezes nós temos situações que o cliente tem extrema urgência, mas ele não tem elementos para já formar a sua ação de uma forma bem completa. Olha, eu só preciso tentar sustar esse protesto. Só tenho esse elemento aqui para dizer do porquê que ele é indevido. O advogado entra com a cautelar e depois, em 30 dias, ajuiza a ação principal, mas instrui essa ação com documentos, de uma forma mais robusta. Se, eventualmente, o cliente já faz essa lição de casa, traz todos os elementos suficientes a aparelhar a ação principal, já pode ter o pedido cautelar na petição inicial e já veicular o pedido principal numa única peça, né? Diferentemente da necessidade de uma cautelar, 30 dias depois da ação principal, o código também traz essa inovação. Outra questão interessante é que após o ajuizamento, e aqui já me refiro à ação principal, teve a cautelar, 30 dias depois da ação principal, depois despachada a petição inicial da ação principal, o juiz marca a audiência de conciliação obrigatória. Acho que já foi falado aqui os meus colegas que me antecederam, então não vou aprofundar mais isso. Mas para o processo principal também o juiz vai precisar necessariamente fazer a audiência de conciliação a partir dessa audiência de conciliação que conta o prazo para contestação, e esse prazo sim é de 15 dias. E o artigo 310 ele coloca uma outra distinção, que embora cautelar e pedido principal possam estar promovidas essas duas ações no mesmo processo, o juiz pode julgar um e indeferir outro. Tá? O artigo 310 deixa isso de uma forma muito clara, para dizer talvez até uma sobrevivência da autonomia do processo cautelar. Tá? Muito embora eu acho difícil numa sentença o juiz falar, olha, não vou dar cautelar, mas na ação principal mereceria, talvez por não verificar a urgência, que seja essa interpretação. São ranços doutrinários que acabaram sendo preservados. Aqui no código não cabe a mim fazer juízo de valor sobre eles. E agora entrando já sobre a chamada tutela da evidência. O que é a tutela da evidência? De uma forma muito simples, uma leitura que eu faço e muito acompanhado de boa parte da doutrina. Nada mais é que uma antecipação de tutela sem o requisito da urgência. Só isso. Não tem esse chamariz, esse nome que parece interessante, e a meu ver eu discordo até dessa denominação tutela da evidência.
Isso já é uma novidade no código? É. Algumas hipóteses de tutela da evidência são novidades, eu vou comentar com os senhores. Mas outras já são existentes no nosso sistema atual. Nós temos hipóteses de antecipação sem a necessidade de urgência. Uma tutela provisória, uma tutela concedida em cognição sumária, que o juiz simplesmente examina a constatação daquele direito, a probabilidade, mas ainda não é uma cognição exauriente, porém é uma cognição maior do que uma cognição sumária, ou rarefeita, como alguns costumam chamar. Exemplos clássicos: liminar em ação possessória. No caso de esbulho, de turbação da posse, basta aquele possuidor, que é legítimo possuidor, tem uma posse legítima, manus pacífica, mostrar que ele tem aquele direito à posse, mostra que houve a violação, o juiz já concede aquela tutela na ação possessória, seja de reintegração, seja de manutenção da posse, independentemente de demonstrar um estado de urgência. Outro exemplo clássico: liminar de indisponibilidade de bens. O professor José Roberto Santos Bedak já escreveu a respeito, para dizer, quando há as hipóteses capitaneadas na improbidade administrativa, não há necessidade de demonstração de urgência para ter aquela tutela. A leitura que o professor Bedak faz é que já é tão grave as hipóteses da improbidade administrativa que, por si só, para salvaguardar o patrimônio público, elas impõem uma tutela provisória. Também outra leitura da doutrina. O ministro Luiz Fux, que também é o pai desse nome, tutela da evidência, fala que nas ações locatícias também não há necessidade, basta simplesmente mostrar que, no caso, o locatário não pagou o aluguel, o juiz já expede aquele mandado de despejo, independentemente da urgência. O professor Dinamarco já chegou a escrever sobre embargo de terceiro, uma penhora indevida. Por si só, essa comprovação rarefeita, mas evidente, de que há uma penhora indevida, já pode autorizar uma tutela jurisdicional provisória ou antecipada, independentemente da urgência. E o artigo 273, inciso 2, que é a chamada tutela de abuso de direito de defesa, o manifesto propósito protelatório. Também não há aqui necessidade alguma de urgência. Confesso que na prática poucas vezes vi os juízes aplicarem esse dispositivo e que alguns setores da doutrina chegam a dizer que é uma antecipação-sanção. O juiz verificando que uma das partes protela indevidamente o processo, emprega meios ardis, faz remissão até o artigo 17 e 18 do Código de Processo atual. Nesse caso, sanciona a parte contrária que tem esse tipo de conduta, antecipando o bem da vida provisoriamente para a parte contrária. Então não há também aqui uma latência de urgência. Aqui só um esboço crítico em relação a essa denominação tutela provisória. Tá? Até a classificação, a utilização de uma classificação clássica que a doutrina utiliza, de tutela jurisdicional, e aqui me refiro que tem algumas variações, classificação das ações, da sentença, dos efeitos da sentença, mas que elas acabam sendo bipolarizadas entre uma classificação ternária, são tutelas declaratórias, constitutivas, declaratória constitutiva ou condenatória, ou quinária, de Pontes de Miranda, que além dessas três acresce a tutela mandamental e executiva lato sensu. Será que a tutela da evidência é um novo gênero que se enquadra nessa perspectiva? E aqui não me refiro até o que o professor Assis muito bem colocou sobre a tutela inibitória, ela é uma nova classificação, mas dentro de uma tutela jurisdicional diferenciada. E tem a sua razão de ser ali, porque a forma de cumprimento faltava a um sistema. Não tinha antes uma tutela de obrigação de fazer ou não fazer, não tinha isso disciplinado no código, criou-se uma tutela jurisdicional diferenciada. Mas será que, até sob a perspectiva de tutela jurisdicional diferenciada, é uma forma nova de se cumprir? Me parece que não. Dentro de uma classificação das tutelas jurisdicionais, a classificação clássica entre ternário ou quinário, ou até dentro do seio da tutela jurisdicional diferenciada, me parece que a tutela de evidência é um novo gênero. A forma de cumprir aquele comando jurisdicional é o mesmo e também não inova em nada dentro dessa classificação. E uma outra crítica em relação a uma classificação temporal. Quando que um direito fica evidente? Um direito pode ficar evidente, a meu ver, na sentença, quando o juiz em cognição exauriente conclui, examinando as provas, os autos, ele forma o seu livre convencimento e sentencia, ficou evidente que o autor tem razão ou que não tem razão. Pode esse direito também se manifestar como evidente num acordo, que reforma uma sentença de improcedência por falta de provas. A leitura que a Câmara faz é totalmente distinta do juiz. E por que não numa ação rescisória? Não podemos ter essa evidência do direito. Então me parece que reduzir a tutela da evidência
para uma tutela sumária esse momento cognitivo também me parece um pouco inapropriado. Melhor seria o código, ao invés de ter o preciosismo de um tema até que é chamariz para palestras, tutela da evidência, olha que coisa nova. Na verdade, poderia ser mais simples e dizer, uma antecipação de tutela tem as hipóteses de urgência e as hipóteses que não vai haver necessidade de urgência. Seria muito mais claro do que tentar criar um novo gênero. Mas entrando aqui é o artigo, e prometo que vou ser breve, porque é só esse dispositivo que trata da tutela da evidência, que é o artigo 311, e até fazendo o sentido que eu falei no slide anterior. O próprio caput fala, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Ou seja, deixa muito claro, a tutela da evidência é uma antecipação sem a necessidade do requisito de urgência. E aí vem as 4 hipóteses que o código colocou, abuso de direito de defesa, o inciso 2, que é realmente uma novidade, que é antecipação fundada em precedentes, determinados precedentes, a gente vai examinar com mais propriedade daqui a pouquinho. O inciso 3º, que fala do pedido rei persecutório, que é o contrato de depósito, e o 4º, que é uma hipótese que estava proposta na versão do Senado, caiu na Câmara e foi ressuscitada depois novamente no Senado Federal, que a meu ver é a mais problemática de todas. O que é interessante é que o parágrafo único fala tanto para a tutela da evidência com base em precedente, quanto a tutela da evidência com base em pedido rei persecutório, o juiz pode conceder liminarmente. E é a pergunta que eu coloco para os colegas. Se é uma antecipação de tutela, que originariamente ela foi criada, independentemente de se exigir urgência, por que tanta pressa para o juiz conceder liminarmente? É uma técnica que é criada para dar o bem da vida antecipadamente sem demonstrar urgência. Mas por que dar liminarmente? Seria me parece muito mais produtivo que o juiz primeiro escute a parte contrária, apresenta a defesa, depois ele dá essa tutela da evidência. Mas não tanta pressa assim. Barbosa Moreira já escreveu, e com muita propriedade, às vezes a justiça mais rápida, quanto mais uma justiça muito rápida, não significa uma justiça de qualidade. Então dá essa tutela da evidência de forma liminar, depois vai ter que agravar para recorrer e uma tutela que pode ser concedida de uma forma totalmente descabida, só vai assoberbar mais o Poder Judiciário. Melhor que seja que escute a parte contrária, principalmente em relação à antecipação com base em precedentes. Aqui fica uma pergunta, que a doutrina costumava também chamar de tutela da evidência, que é o pedido em controvérsia. Né? É o nosso artigo 273, parágrafo 6º do Código atual. O juiz pode conceder a tutela antecipada quando um pedido ou parte dos pedidos mostrar-se incontroverso. E aí, com muito aperfeiçoamento, já haviam críticas da doutrina a respeito, para dizer, olha, se o pedido está incontroverso, não justifica ser uma antecipação de tutela. O juiz já formou a cognição sumária, a cognição exauriente. O juiz já verificou que do pedido A, B e C, pedido A e B já pode ser julgado, já é incontroverso. Então, na verdade, isso ficaria muito melhor, e como ficou colocado no novo código, como uma hipótese de sentença parcial, né, que é uma inovação do código. Já haviam escritos em relação ao código atual e juízes aplicando sentença parcial. O exemplo clássico são ações societárias, solução de sociedade. Então, o réu contesta, fala que realmente deve o prolabore, reconhece esse pedido. Aliás, reconhece que não foi pago prolabore para o sócio que se retira da sociedade, mas em relação aos haveres vai haverá controvérsia. O que o juiz faz? Sentenciava em relação a esse pedido que se tornou incontroverso, prossegue a cognição em relação àquele pedido que ainda há controvérsia. E seria muito vantajoso no código, como vantajoso foi ter essa previsão como julgamento antecipado parcial de mérito, desde que, e aí andou bem o código, produzisse imediatamente efeitos essa decisão. Porque de nada valeria o novo código prever como julgamento parcial de mérito se a apelação fosse recebida no duplo efeito. Porque a grande sacada da sistemática atual, presente no nosso código que caminha para sua extinção, é o quê? A antecipação tutela com base em pedido incontroverso, ela é concedida, o autor já pode gozar daquele bem da vida antecipadamente, porque é uma hipótese de antecipação concedida na própria sentença do processo. Isso foi mantido no Código. E muito embora, acho que é o artigo 1012 do Código de 2015, que trata da regra, o nosso 520 atual, né, o recebimento da apelação. Regra geral vai ser recebimento no duplo efeito, devolutivo
e suspensivo. Exceção, decisão que julga a tutela provisória. E, muito embora não fale nada do julgamento parcial de mérito, o artigo 356, parágrafo 2º, excepciona. Fala, ó, nesse caso, havendo julgamento antecipado parcial de mérito, a apelação vai ser recebida somente no defeito devolutivo. Então, além da leitura do 1012, tem que ler também o 356, parágrafo 2º, que trata também de um dos efeitos da apelação. Agora, vamos às hipóteses da tutela de evidência. Abuso de direito de defesa, manifesto propósito protelatório. Como eu falei, isso remete àquela conduta do litigante de má-fé, que procrastina o andamento do processo. Confesso que na prática, não sei se os senhores já viram, na prática eu nunca vi o juiz aplicar, às vezes talvez até ficar com medo de aplicar essa hipótese, que é uma hipótese de antecipação-sanção. Veio uma pergunta que contradiz até a colocação que eu pus no slide anterior. Poderia o juiz conceder liminarmente, sem ouvir a parte contrária, e faça essa provocação até com uma manifestação do professor João Batista Lopes, a qual eu concordo, que sim, que ele fala exatamente numa situação em que o réu protela ou emprega meios ardis para frustrar o recebimento da citação. Então o autor quer citar, quer que o processo ande, mas o réu protela, tem que cumprir toda uma gincana processual até conseguir por edital. Às vezes o processo de execução nem pode, citação por edital. Então poderia o juiz, constatando esse abuso de direito de defesa, embora seja extraprocessual, não é dentro do processo, mas constatando esse fenômeno, conceder liminarmente. Então, às vezes fica a dica, nós estamos advogando pelo autor, outras vezes pelo réu, da concessão também liminar na hipótese do abuso de direito de defesa, o manifesto propósito protelatório. A grande inovação que o Código traz, a tutela da evidência, é o inciso 2, que fala: alegações que puderem ser comprovadas documentalmente, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. O que são casos repetitivos? O Código traz esse esclarecimento. São os precedentes formados em sede de julgamento de recurso especial ou extraordinário repetitivo, que nada mais é que o precedente formado no nosso Código atual, artigo 543B ou C do Código de Processo Civil atual, e que foi repetida essa técnica no novo Código, ou o julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Não cabe a mim aqui falar sobre esse tema, vai haver uma aula expressa, mas de uma forma bem resumida. O que é o incidente de resolução de demandas repetitivas? Dentre várias ações que afloram sobre o mesmo tema jurídico, de uma forma muito simples, o TJ pincela uma dessas ações para julgar, e uma vez decidida aquela matéria, por vezes será matéria de direito, aquele precedente vai ter uma eficácia quase que vinculante sobre todas as outras ações que foram suspensas. Essa avocação pode acontecer tanto pelo TJ quanto pelo STJ, STF. A diferença é que se o STJ ou o STF pincelarem uma ação, surgiu um caso, expurgos inflacionários. Olha, tem ação pipocando no Brasil inteiro. Então o STJ vai lá e pincela um caso sobre expurgos inflacionários para decidir. A ação em primeiro grau, tá? Não são recursos. Suspende em âmbito nacional todas as ações que versem sobre essa matéria. Uma vez decidida essa ação, e ela vai ser precedida de um amplo contraditório, participação de amigos curiae, audiência pública, e há uma preocupação da advocacia em relação a diversos elementos que não cabe aqui a mim examinar, mas uma vez formado esse precedente, ele vai ser aplicado em todo o território nacional. Que é talvez, a meu ver, uma das grandes apostas do Código de 2015. Ter técnicas de racionalização de julgamentos. Há uma crítica formada sobre a divergência que nós temos, a instabilidade existente sobre o entendimento da jurisprudência. Não preciso dar exemplos, mas vemos aqui o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Às vezes uma matéria tributária, uma Câmara pensa de um jeito, a outra Câmara pensa do outro. Então nós temos aqui uma distorção horizontal, dentro do seio do próprio tribunal. Nós temos também uma distorção que é vertical. Às vezes o STJ entende uma matéria tributária de um jeito, um juiz pensa do outro. Ou a Câmara, a qual hierarquicamente é vinculada, entende diferente. Isso traz diversos prejuízos, insegurança jurídica. Nós temos um poder judiciário que até hoje não se entende. Para o jurisdicionado nós não temos uma uniformidade de entendimento. Traz insegurança jurídica, não há previsibilidade das decisões judiciais. E o que faz? Até o estímulo para o advogado sempre recorrer, porque ele vai torcer, sempre o processo dele vai que cair naquela Câmara, que eu sei que o entendimento é diferente, embora
eu perdi. Para evitar tudo isso, uma das apostas do código é ter essas duas técnicas, né? O incidente de resolução de demandas repetitivas vai decidir, pode decidir bem, pode decidir mal, mas essa decisão vai ter que ser cumprida por todo mundo, né? A ideia é que haja realmente precedentes vinculantes, um dos traços aí que nosso sistema talvez se aproxime até como law. O problema que se coloca, e aqui voltando à minha exposição, é como que vai ser provado que o meu caso concreto é o mesmo que foi decidido semana passada pelo STJ em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva ou recurso especial ou extraordinário repetitivo. Qual é a dificuldade existente? Hoje nós não temos essa cultura de precedentes. Nós não temos. Nós vemos às vezes decisões do próprio STF, decisões até unânimes, né, em controle concentrado, de constitucionalidade. O que acontece? Há um voto do relator de 50 laudas, mas o outro ministro quer fazer um outro voto magistral de 50 laudas e o outro quer fazer um outro de 100 laudas. Todo mundo quer mostrar sua erudição. E o problema o fio condutor para identificar que um precedente que foi formado é o mesmo que o meu caso concreto. Nós nos remetemos a outro estudo, e por isso que tem saído muitos livros sobre precedentes, um conceito chamado ratio decidente, que até hoje, também mais de 50 anos, os italianos não conseguiram chegar a uma definição do que é ratio decidente. Né? São as razões determinantes de livre convencimento, que formou aquele livre convencimento, é o núcleo decisório. Então, temos aqui um contrato bancário, onde se decidiu que determinada cláusula não se aplica. Então, de onde vai se extrair essa ratio decidente? Essa ratio decidente vai ser aquele núcleo decisório, de sorte que ele pode ser reproduzido, não importa se é um contrato do Itaú, do Unibanco ou do Safra, mas para aquela operação de mútuo. Não importa se o autor é A, é B ou C, ou se é um conjunto de funcionários, aquele núcleo decisório vai se objetivar para ser reproduzido em outras ações. E como eu disse aos colegas, o código não ensina, aqui na hipótese da tutela da evidência, como vai ser feito esse cotejo. Uma sugestão, até eu pude escrever com mais profundidade na minha tese de doutorado, é que deve ser feito um cotejo, talvez um cotejo parecido ou semelhante, quando se tem recurso especial fundado na linha C do artigo 105 da Constituição Federal. Né? Tem que se confrontar as mesmas causas, o mesmo fundamento determinante, porque senão isso vira uma balbúrdia. O autor, num caso que julgou abajur, vai falar que o caso dele, que trata de sofá, vai falar: eu também quero essa tutela da evidência. Então é necessário que tenha, sim, essa atenção, porque, lembrando, aqui nós temos uma antecipação que não tem urgência. O sistema está extraindo elemento urgência. Se vai ter que ter uma alta probabilidade de direito que a cognição seja feita de uma forma mais aprofundada e mais cautelosa. Senão, no mundo das liminares sempre vai ter recurso, todo mundo vai pedir isso na dúvida. Talvez também uma outra sugestão que fica olha, na hipótese que foi julgado o IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, não existia a minha ação. Se existisse a minha ação, ela ia ser uma daquelas que foi suspensa para o STJ julgar e formar um precedente que teve eficácia quase vinculante. É que eu não tinha proposto minha ação. Agora que eu vi que o STJ formou esse entendimento, eu estou propondo a minha ação e pedindo a minha tutela de evidência com base em precedentes. E esse é um fio condutor que está muito claro no código. Essa expressão casos repetitivos, ela serve tanto para encurtar procedimento, como para ter uma racionalização de algumas decisões judiciais. Então, com base em casos repetitivos, o juiz pode liminarmente já julgar improcedente a ação, ou seja, ampliou-se a hipótese do artigo 285 atual. Pode o tribunal monocraticamente julgar um recurso que esteja de acordo com a tese veiculada em casos repetitivos, e até a Fazenda Pública, o tão carinhoso reexame necessário, é uma das hipóteses de exceção ao reexame necessário se a decisão está de acordo com um precedente formado em caso repetitivo. Então o sistema criou todas essas travas para dizer: olha, esses precedentes vão ter que ser respeitados, não importa o resultado deles. Né? A ideia é essa. O grande desafio e a incógnita que fica será que vai funcionar essa cultura no novo código ou não? O texto já está aqui. Vai depender, a meu ver, dos ministros começarem a utilizar mais essa técnica e também os desembargadores no âmbito do Tribunal de Justiça. Aqui também,
como faltou dizer uma parte, fala tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então eu vou dizer, tem a súmula vinculante tal da STF, meu caso é igual. Não basta fazer esse cotejo, tem que se utilizar os precedentes que derem ensejo à consolidação daquele entendimento do enunciado súmula vinculante. Muito embora até nisso há críticas. Tem algumas súmulas vinculantes que, se examinarem, se senhores examinarem os precedentes da NCJ, eles são totalmente distorcidos do que ficou cristalizado naquela súmula vinculante. Então, por isso essa preocupação de nós não termos essa cultura de precedentes, isso pode virar a ser um desastre. Até parafraseando o colega Ricardo Apiliano no outro dia no Evidasp, ele falou, o novo código não se sabe, quem viver, verá. Então, tem ideias muito boas, mas algumas delas a gente precisa verificar como isso vai ser recepcionado pelo nosso poder judiciário. Fica aqui uma questão, depois até para debate, é necessário esperar transitar em julgado, precedente formado, no caso repetitivo? A meu ver, sim. Se essa tutela da evidência ela é criada institucionalmente para não necessitar do requisito de urgência, o jurisdicionado pode esperar que transite em julgado. Senão, pense na seguinte situação, julga hoje o STJ, o sujeito pede a tutela da evidência com base numa tese firmada de julgamento de recurso especial repetitivo, amanhã o STJ muda, embargos de declaração com efeitos infringentes, muda totalmente o entendimento. Então, me parece que seria mais adequado aguardar o trânsito em julgado. A terceira hipótese fala de pedido rei-persecutório fundado em prova documental. O que é isso? Nada mais é que um contrato de depósito inadimplido. Tá? Aqui, duas observações. Isso aqui, a meu ver, é mais uma intenção política legislativa, ou seja, beneficiar setores da sociedade que é comum ter esses contratos de depósito. O professor Gajardoni já escreveu um artigo falando, olha, aqui é muito bom esse dispositivo porque ele amplia. Antes as situações de contrato de depósito que autorizavam uma tutela sumária estava mais ligada, por vezes, à alienação fiduciária, alguns contratos bancários, com isso temos uma cláusula geral. Só que uma crítica que fica esse dispositivo isso poderia estar muito bem disciplinado e alocado topologicamente dentro de um procedimento especial, porque isso é uma situação de tutela típica de um direito material. Ela foge um pouco da equação de uma tutela provisória, em que eu não tenho direito material nenhum envolvido. É caso a caso, eu tenho conceitos jurídicos determinados. O legislador acabou enfiando isso daqui. Assim como poderia colocar o despejo, como eu falei, a tutela possessória, eu poderia falar, isso aqui é tutela provisória da evidência. Mas me parece, se o nosso código tem tratamento típico para atender algumas crises de direito material e tem tutela sumária para elas, como tem o despejo, as liminares ações possessórias, o pedido rei-persecutório poderia tranquilamente estar ali alocado, mas é mais um conformismo doutrinário do que de ordem prática. Não deixa de ser bem-vinda a redação do dispositivo. A última hipótese da tutela da evidência, a meu ver, é uma mais preocupante. Petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. A primeira conclusão que se extrai se é necessário esses dois elementos, o réu não opor dúvida razoável, essa tutela da evidência só pode ser concedida após a contestação. Porque o réu tem que comparecer para não opor dúvida razoável na manifestação que ele coloca. Mas a pergunta que fica para os colegas, se alguém souber a resposta, por favor, eu vou ficar muito agradecido. O que é prova documental suficiente dos fatos constitutivos? O que é réu não opor dúvida razoável? O que é dúvida razoável? O que o juiz vai entender, interpretar que é a contestação não opor dúvida razoável, um desembargador vai entender que não, e o ministro pode pensar diferente. Então, a meu ver, esses conceitos indeterminados, da forma que estão colocados, vão trazer muito problema. Porque aí cabe tudo, a criatividade do advogado, o papel aceita tudo. Quem numa réplica aqui não escreve a contestação é protelatória, agora a ação merece ser julgada procedente, a contestação foi protelatória, não há dúvidas que agora o autor ficou mais claro após contraditório que o autor tem razão. Isso aí é texto ensaiado, até da prática da advocacia. Então esse dispositivo me parece muito complicante, porque aqui nós estamos mexendo com outra situação, uma tutela sumária. Uma tutela sumária com conceitos jurídicos indeterminados e que vai caber qualquer conceito. Uma justificativa que existe de um setor da doutrina específico é que o autor que tem razão não merece esperar a demora do processo do réu que não tem razão. E aí, dentro de uma
regra estática que nós temos de distribuição do ônus da prova, artigo 333, se eu tenho, o autor tem o fato constitutivo do direito dele, o réu, ele tem duas opções na sua defesa. Ou ele apresenta uma defesa direta de mérito, ele nega tudo aquilo que o autor falou, e aí então, portanto, a cognição vai prosseguir para ver se aquele fato constitutivo existe ou não, ou o réu apresenta uma defesa indireta de mérito. Ele fala, não, eu até admito que o cheque existe, eu até admito que eu devo o cheque, só que tem um fato impeditivo. Nós convencionamos que eu vou pagar esse cheque no mês seguinte, em que pese o título vencer hoje. E eu quero provar isso através de prova testemunhal na instrução. Baseado nessa premissa, então, o que acontece? O fato constitutivo já se torna incontroverso, mas vai haver controvérsia sobre a existência do fato impeditivo a qual o réu veiculou na sua defesa. Mas baseado nessa leitura equivocada, disse, olha, nessa hipótese o autor não pode esperar a demora do processo. Então, logo, ele merece ter a tutela em seu favor, porque foi veiculada uma defesa de fato impeditivo modificativo extintivo. Agora, até estava conversando com os colegas antes de iniciar. Será que um juiz... isso para processualista, maluco, que vê problema em tudo quanto é lugar, vai ter essa leitura. Mas será que os colegas, ou quem não gosta de processo civil, ou quem não estuda, vai ter esse conhecimento? O código diz que essa interpretação tem que ser dada? Ou até mesmo um juiz que cumula na sua vara, não são ações cíveis, mas execução fiscal, vara penal, vai ter tempo de saber dessa leitura? Então há muita preocupação em relação a esse dispositivo. Confesso que até lendo os manuais que vem saindo de interpretação deles, não consegui ainda ver uma resposta que seja razoável. Todas geram uma dúvida razoável, porque cada um está dizendo a melhor interpretação que cabe, mas não dá, o negócio não fecha. E uma coisa mais preocupante, até uma dica que fica aqui aos colegas. Se eu sou autor da ação, sempre que eu for replicar, sempre eu vou pedir a tutela da evidência com base nesse dispositivo. Eu vou falar, olha, estou replicando a contestação agora não gerou dúvida razoável e eu tenho prova suficiente no meu fato constitutivo. E sabe por que eu vou pedir isso? Porque o não a gente já tem. Na pior das hipóteses, se a ação for julgada procedente, o juiz vai ter que examinar esse pedido. O autor veiculou um pedido de tutela provisória da evidência. Veiculou na réplica, o juiz vai ter que examinar. E se ele conceder na sentença, é uma forma indireta de driblar o efeito suspensivo. Porque da decisão que concede a tutela provisória na sentença, a apelação vai ser recebida somente no efeito devolutivo. Vejam que beleza, né? O sistema já legitimou uma forma de driblar o efeito suspensivo. Houve muita briga no Senado e na Câmara. A proposta inicial, salvo engano, do Senado era de abolir o efeito suspensivo. Devemos confiar mais nas decisões. Tem que ser executada provisoriamente, em primeiro grau. Teve tanta briga, no final prevaleceu do jeito que está, ou seja, a apelação é recebida no duplo efeito, mas o legislador esqueceu desse deslize. A meu ver, é altamente compatível, é uma hipótese de antecipação de tutela que vai ser dada na sentença e a apelação interposta vai ser recebida somente no efeito devolutivo. Fico depois aí aberto para debates, mas é uma leitura bem preocupante. E agora, para finalizar, o código traz algumas situações, outras situações de medida, de urgência, mas que cunhadas também de tutela provisória. Na ação rescisória, fala de tutela provisória, simplesmente fala, pode o relator conceder tutela provisória. Na reclamação constitucional, que passou agora a ter uma disciplina própria no novo código, que é muito bem-vindo, mas ela não fala tutela provisória, fala poderá, acho que, se não me engano, conceder antecipação de tutela quando houver dano irreparável. E em grau recursal. E aqui nós temos situações típicas de tutela provisória, ou antecipação de tutela, que o seja, e algumas como até o poder geral do relator. Tanto a apelação quanto os embargos de declaração, artigo 1012, parágrafo 3º, ou o 1026, eles falam que pode ser concedido efeito suspensivo mediante demonstração da probabilidade do provimento do recurso ou relevante fundamento houver risco de dano grave de difícil reparação. Primeira observação, se o código fala probabilidade do provimento do recurso, é um traço de que eu tenho também a tutela da evidência em grau recursal. Basta eu formular esse pedido com base na probabilidade desse recurso ser provido. Situação clássica, eu tenho uma tutela antecipada que foi concedida, né, agora chamada tutela provisória,
foi concedida, houve um agravo de instrumento, a Câmara decidiu aquele agravo de instrumento sobre aquela tutela provisória que foi concedida, uma matéria exclusivamente de interpretação, matéria de direito, puramente. Nisso foi provido o agravo para manter a tutela provisória. Veio a contestação, réplica, o juiz julgou a ação antecipadamente, só que ele julgou improcedente. Então quer dizer, em segundo grau, a Câmara já entendeu que eu tinha direito, só que o juiz, quando em cognição exauriente decidiu o processo, entendeu que eu não tinha direito. Eu vou apelar. E na minha apelação, a chance daquela Câmara que vai ficar preventa prover a minha apelação é muito grande. Então, uma hipótese clássica de tutela da evidência. Ou o binômio tradicional, né? Relevante fundamentação, houver risco grave de dano irreparável. Só que o que é o efeito suspensivo na apelação? Na verdade, a apelação já vai ter efeito suspensivo, a regra geral. Aqui são as exceções ao artigo 1012. Que são parecidas até com o nosso 520 atual. Então, a decisão que julga improcedente embargo de execução, processo de alimentos, processo cautelar, tutela provisória. Então, é o sujeito que a apelação foi recebida no efeito devolutivo, mas ele pede, formula isso na apelação para ter efeito suspensivo. Embargo de declaração, havia uma dúvida na doutrina. Embargo de declaração tem efeito suspensivo? Não tem? Depende do recurso anterior ao embargo de declaração. Se a apelação foi recebida, logo os embargos também vão ser, depois que julgada a apelação. O código deixa muito claro, embargos de declaração não tem efeito suspensivo. Eles suspendem o prazo interrompem, na verdade, o prazo para o posterior recurso, mas não tem efeito suspensivo. Mas pode o embargante pedir esse efeito suspensivo com uma redação idêntica a esse binômio desses requisitos que eu acabei de ler para os colegas. O agravo de instrumento, artigo 1019, fala em antecipação de tutela, só isso, é gozado, ele não fala requisitos, ele fala, pode o relator conceder efeito ativo ou suspensivo ao agravo de instrumento. Então caberá à jurisprudência fazer a leitura do que será esse. Vai remeter, invariavelmente, aos requisitos da tutela provisória. Recurso especial e extraordinário também fala dessa hipótese, pode ser concedido efeito suspensivo. E aí tem três situações em relação ao endereçamento desse pedido de efeito suspensivo. Ao Tribunal Superior, caso seja pedido, formulado esse pedido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Distribuição aqui leia-se no Tribunal Adquem, né? Não é nem interposição, pode ser depois da interposição, mas ainda não houve a distribuição Tribunal Adquem. Vai ser endereçado ao relator do recurso se já houver a distribuição. Ou ao presidente e vice-presidente do tribunal ACO, no caso do recurso ter sido sobrestado, e aqui é o recurso especial ou extraordinário repetitivo. Tem uma regra semelhante também para apelação. Mas o que eu gostaria de frisar com os colegas independentemente dessas situações típicas de tutela provisória em grau recursal, o próprio poder do relator já autoriza isso. Fala que o relator pode conceder tutela provisória ao processo, nos recursos e processo de competência originário. Então, a meu ver, esse poder geral do relator já abre a porta para ter tutela provisória em tudo quanto é tipo de recurso, porque é o relator. E relator sempre vai ser o juiz, desembargador, no caso, que vai julgar, o ministro que vai julgar o recurso. Então, está muito claro, está muito evidente no texto do Código. E o 995, parágrafo único, fala também, endossa esse entendimento, falando que daí pode suspender a eficácia da decisão recorrida se, mediante a produção de seus efeitos, houver risco de grave dano de difícil reparação ou demonstração da probabilidade do provimento de recurso. Tanto a tutela provisória em grau recursal de evidência, quanto, eventualmente, de urgência. E até lembrando, o professor Assis falou no começo da exposição dele, a medida cautelar, embora ela tenha a sua natureza incidental, o próprio artigo 299 ele faz uma exceção, distinção de competência. Ele fala, na ação de competência originária do tribunal e nos recursos, ou seja, recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, o que significa dizer? Tem um recurso especial, ele já está no STJ, e eu quero emprestar efeito suspensivo através de uma medida cautelar, por essa leitura tranquilamente. Não precisa ter uma petição, não vai conhecer porque vai ter formulado um pedido. Eu vou chamar de tutela cautelar, dentro dos requisitos da própria ação cautelar. Provavelmente, a melhor interpretação que vai se colocar é que esse dispositivo 299 vai revogar a súmula 634 e 635 do STF, que falavam que seria competente, quando eu tenho recurso especial ou extraordinário,
Não é o STJ ou o STF que vão examinar a medida cautelar, mas sim o tribunal ACO. Mas por força desse dispositivo não, ele fala o contrário. Então até eu reclamo de alguns ministros, agora vai acabar o duplo exame de admissibilidade dos recursos, vai chover recurso especial, senhor Renato, o ministro que até notícia. Mas preciso de 5 anos agora para o código passar a valer. Então, poxa, não precisa suspender o código, suspende o dispositivo que fala do duplo exame de admissibilidade. Né? Se o reclamo é esse, vai chover de trabalho, contrata mais bem qualquer outra razão. Né? Não vamos entrar aqui em aprofundamento dessa questão, mas não suspende o código inteiro. Mas me parece que também isso é mais um dispositivo desfavorável nessa perspectiva de chover mais trabalho para os tribunais superiores. Bom, acho que com isso eu peço desculpas aí se me estendi, agradeço a todos aí pela atenção, cumprimento novamente o professor Carlos Assis. Se eu falei qualquer bobagem, a culpa é dele e foi aluno dele. E desde já, muito obrigado, agradeço a todos.